levantem o braço. Os companheiros que aprovam a proposta de greve nacional a partir desse momento. Greve, 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 greve. A greve de 87 ela é extremamente original. Ela não tinha qualquer caráter reivindicatório, nem econômico, nem de condições de trabalho. 2 anos antes tinha sido lançado o primeiro satélite, efetivamente, do sistema Telebrás, lá em Embratel. Na hora H, 27 segundos para o lançamento. E com a ignição dos motores do primeiro estágio, vamos disparar juntos. Vamos acompanhar a contagem regressiva. Uma conquista da Embratel que é de todos nós brasileiros. Naquele momento, existiam dois grandes grupos econômicos interessados em privatizar chamados serviços de comunicação de dados através do satélite Brasilsat. Na época, o Bradesco e uma empresa que foi constituída, denominada Victory Communications, que era um outro nome fantasia, sustentado pelas organizações Globo, a chamada Rede Globo, tinham interesse na privatização desse serviço. A Globo, ela queria também, além dela ter o monopólio da comunicação, também entrar nesse segmento que era a indústria de telecomunicações, nesse segmento de você, da transmissão de dados, que ela, obviamente, teria como se utilizar disso. Acordo esse que tinha o patrocínio, a bênção dos 3 poderosos na época. Do nosso jornalista maior, Roberto Marinho, do então ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, e com o presidente da República, o patriarca José Sarney. Em 1987, o ministro das Comunicações era o senhor Antônio Carlos Magalhães, o famoso Toninho Mavadeza. E o que ele fez naquele período? Ele vendeu parte dos serviços da Embratel para a Vicondata, a empresa italiana. Um ano antes, grupos de pessoas da própria Embratel interessadas em impedir uma verdadeira negociata chegaram a ter contato com o jornal Tribuna da Imprensa, que fez um primeiro grande lançamento que teve um eco muito grande. Um ano depois, numa determinada sexta-feira, fomos surpreendidos recebendo cópia de um contrato assinado sem a empresa tomar conhecimento. Simplesmente foi assinado e os representantes legais da Embratel, naquele momento, tinham a missão de assinar e não discutir. Isso explodiu dentro da empresa, não apenas entre as lideranças do sindicato, da associação, mas entre toda a empresa, inclusive em parcela da gerência. Aquele sentimento de que isso quebrava a legislação, feria as atribuições da Embratel. Então, a originalidade da greve da Embratel de outubro de 87 é que foi uma greve, no meu entendimento, em defesa do papel da Embratel como empresa pública. Nós fomos informados disso pelos engenheiros da Embratel e começamos a fazer um movimento na porta da empresa, mobilizando os trabalhadores, colocando o perigo que era a privatização daquele setor, e nós mobilizamos durante quase um mês, né, os trabalhadores com aqueles atos na porta da empresa, e acabou culminando numa greve dia 22 e 23 de outubro, que até diretor da empresa participou da greve. Não vai privatizar, a gente vai lutar. A Embratel vocês não vão privatizar. O seu Brasil, o seu Bradesco, o seu sinistro, para sim. Não vou deixar, não vai privatizar. Esse período é o período que nós estamos organizando a FITEL, a Federação Interestadual dos Trabalhadores de Telecomunicações. Nós estávamos lá nessa reunião e vieram as notícias que a Embratel tinha assinado um contrato em que ela acabava com a sua primazia, porque
tanto a Embratel quanto a Telerge na ocasião tinham um monopólio. O que é que nós deliberamos naquele congresso? Uma greve nacional da Embratel. Ao subir, numa segunda-feira, ato subsequente, a assinatura desse contrato, que se deu numa sexta-feira, não me lembro a data exatamente, ao entrar na Embratel, por volta de 8h30, 9 horas, eu vi colegas com o jornal Tribuna da Imprensa na mão, chorando e dizendo que depois de ter passado 20 e poucos, 30 anos na empresa, não estavam ali para assistir aquele espetáculo melancólico de depredação do patrimônio nacional. Naquele momento, eu senti que a Embratel reagiria e reagiu de uma forma unitária. Eu nunca vi uma coisa tão bela quanto esse movimento de hoje. Eu estou emocionada, colega. Eu, da Presidente Vargas, com as faixas na mão, gritando: greve, companheiros, desçam, vamos à greve, vamos à greve. Naquele dia, acho que praticamente todos os gerentes estavam presentes. E todos tinham esse sentimento de dono daquilo, né? de ter desenvolvido aquilo tudo. Fechamos a lateral da Presidente Vargas com o carro de som e ali aquilo se desenvolveu de uma forma até emocionante. Estava ali na Presidente Vargas 1012. Aliás, eu estava no barril de pólvora, né? Por quê? Porque um dos representantes da Vicom tinha um vínculo muito forte com a Embratel, né? Então, nós sabíamos dos interesses escusos de algumas lideranças e os seus nomes emergiram, né, emergiram das sombras desses interesses pessoais com a obtenção desse contrato, desse consórcio com as 3 empresas. Eu trabalhava no prédio operacional, ficando na rua Alexandre Mackenzie, com o senador Pompeu. Então, o prédio todo praticamente, a maioria, saiu em direção à defesa da empresa. Aí as pessoas: tu vai ser mandada embora. Eu falei: olha, se for mandada embora, minha filha, eu sou enfermeira, tenho meu CRE, tenho 30 especializações, tá? Então, se eu for mandada embora daqui, eu vou para outro emprego. Abraçamos a estação de Livramento em cima do morro, tivemos deputados estando presentes na junta direção da Embratel no sentido de pressionar, no sentido de cancelar esse contrato. Houve uma unidade, inclusive usuários também já preocupados com o serviço de dados, passou a ter problema aqui, acolá, e não tinha manutenção, parou, de fato, parou. Sempre brigamos por salário, por dissídio. E essa não, essa foi pelo esse contrato indevido, esse contrato torto que estava sendo feito. Então, foi uma adesão geral dos funcionários menores, os superiores, chefes e tudo. E foi muito bonito, assim, abraçar a Embratel, foi muito emocionante. Fechamos a Presidente Vargas. Essa mobilização toda nos tornou consciente da importância que tinha o trabalho deles como líder sindical para mudar essa forma de atuação que a política vinha fazendo conosco, né? Os governantes vinham fazendo, né? Os trabalhadores mostraram a sua cara do Oiapoque ao Chuí, porque em todas as federações do Brasil nós tínhamos representações sindicais da Embratel, né? Então foi assim de grande magnitude e importância. Como a gente trabalha numa empresa de telecomunicações, a gente comunicava com todo o Brasil. Então você tem amigos em todos os estados do país. Quando nós soubemos da extensão da coisa, virou uma questão nacional mesmo, a partir do embrião que foi deflagrado no Rio de Janeiro, mas aí o país todo se mobilizou. Foi uma contra a mutreta. Para nossa surpresa, até o mineiro ele é muito cordato,
Então, para nossa surpresa, houve um levante geral, envolvendo inclusive a chefia. Foi um movimento muito interessante. Nós tínhamos como nosso, né? Fazíamos aquilo com amor, dedicação total, 24 horas. E eu tive a oportunidade de gerenciar essa parte de telefonia e depois de implantar DDD praticamente em todo o Brasil, a gente perder aquilo seria uma coisa que eu considerava absurda, né? Nós nos sentimos roubados de certa forma, né? Porque era uma coisa que era nossa, da Embratel, né? Nós funcionários estávamos perdendo direitos que eram nossos, né? Direitos que eu digo de utilização de equipamentos, sendo doado a outras empresas, né? Outras firmas. Mesmo sendo trabalhador da Telerge e Telefônico, vários trabalhadores da Telerge participaram daquela greve, deram a sua cota de participação. Com relação à Telerge e à Cetel, os trabalhadores viram como, com unidade, com luta, a gente podia ter muitos ganhos, como tivemos no futuro com a nossa mobilização. E essa greve da Vicom mostrou muito isso aos trabalhadores da Cetel e da Telerge. A garantia da nossa vitória foi a nossa união. A nossa união e a nossa voz em coro, né? Todos unidos contra o absurdo que se instalava naquele momento. A nossa vitória se deu a partir daí, da nossa união. Os trabalhadores realmente, sabe, foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. Antes de tudo, quer dizer, naquela época conseguimos derrubar um pouquinho a Rede Globo. Foi assim um gostinho especial. Além de abraçados, amigos estarem juntos e tal, a gente ter derrubado um pouquinho a Globo. Nós continuamos lutando para derrubar a Globo, né? Porque a Globo ainda é um poder aí na mídia e continua enganando, nos tempos atuais, ela continua enganando o povo. O povo não é bobo, estatiza a Rede Globo. O povo não é bobo, estatiza a Rede Globo. O povo não é bobo, estatiza a Rede Globo. O povo não é bobo, estatiza a Rede Globo. A greve foi uma maneira de evitar a privatização de imediato. Mas é aquele caso, né? Nós conseguimos até na Constituição botar que a empresa era monopólio, mas infelizmente isso depois os políticos modificaram isso tudo. Não há jeito, quando o Fernando Henrique entrou, não há jeito, modificou tudo isso. O que é que o ACM fez em represália aos sindicatos? Demitiu várias lideranças de Brasília, Rio de Janeiro, de Pernambuco e outros estados, em represália à nossa greve, que ele foi obrigado a rasgar o contrato com contrato. Gerou demissão de trabalhadores que depois, através da justiça, o sindicato conseguiu reintegrar esses trabalhadores. É o período marcado pela vitoriosa luta de reintegração de todos os companheiros demitidos na greve de 1987. Recordar é continuar vivendo. E no momento difícil em que a gente vive, em que a soberania nacional está sendo julgada às traças, julgada pelo ralo, que direitos antiquíssimos dos trabalhadores também estão sendo vilipendiados. Recordar que há uma tradição de luta, que há uma experiência de luta, e de luta inclusive vitoriosa, é extremamente importante, porque faz parte da vida dos veteranos e significa para aqueles trabalhadores novos que estão chegando agora um impulso a continuar lutando contra o projeto aí encarnado na figura do Temer e dos seus aliados. É fundamental que os trabalhadores tomem consciência disso e recorram à história, aos métodos que foram capazes de assegurar vitórias em outras ocasiões, que a gente consiga replicar essa tomada de consciência para que anime essas mobilizações. Talvez isso possa, inclusive, ser um embrião para que a gente possa botar as mangas para fora para enfrentar os desafios de hoje, nos espelhando no que nós fizemos no passado. Olhando esses 30 anos da greve da Vicom, é que a luta do sindicato ela é permanente, ela tem que ser uma luta em que agregue os trabalhadores, une os trabalhadores e, obviamente, dando uma noção que
telecomunicações é um serviço público e, como serviço público, tem que atender a maioria da população. Nós estamos aqui na Presidente Vargas, na porta do prédio sede da Embratel. Essa mesma energia, essa mesma força, principalmente os trabalhadores veteranos que estavam aqui, estava presente 30 anos atrás, lá em outubro de 87, na greve da Vicom. Nós continuamos acreditando que recuperar essa história, que é cara a todos nós, que está presente na nossa alma, é importante para as lutas dos dias de hoje. Greve! 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 Greve!